Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 39 de arte e hoje vamos falar sobre luz e sombra, que é aí o essencial no desenho para dar volume, para dar uma profundidade ao desenho. Como objetivo, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais. Então, o efeito de luz e sombra é assim, o item básico, então, para trazer para o papel esse volume, essa noção de tridimensionalidade, né? Tanto no desenho quanto na pintura. É você tornar um objeto mais realista, que muitas vezes ele quase parece sair do papel. Existem muitos aí tutoriais, enfim, vídeos que as pessoas fazem desenhos assim que realmente parecem que nem estão no papel, mas é o quê? É o efeito da boa aplicação da luz e sombra. Aqui, por exemplo, né, nessa imagem, nós temos só o desenho e já temos ele todo esfumado, né, trabalhado com o grafite e aplicado essa luz e sombra. Nem preciso perguntar qual é o mais realista, né? Tá na cara que com certeza a segunda imagem nos dá uma noção muito mais real do objeto em si. Para a gente aplicar da forma correta essa luz e sombra, né? Tanto no desenho, no grafite, quanto na pintura, a gente precisa, então, estar bem ciente do posicionamento da luz. O que é isso? A direção que a luz está vindo, para eu ver aonde vai fazer a sombra nesse meu objeto, para ele ficar realmente parecido com o que seria o real, né? Nesse sentido, então, a luz pode vir de diferentes direções, ou até de duas direções ao mesmo tempo, né? Por exemplo, se você está na sua sala de aula, você tem a iluminação da sala de aula, as lâmpadas, enfim, mas também a iluminação de fora, né, um dia ensolarado, ou a própria claridade da janela. Então, são duas fontes de luz. E isso é muito importante para você dar mais realidade para o teu desenho. Aqui, essa sequência de imagens, por exemplo, do nascer do sol ao pôr do sol, olhem que a sombra da árvore fica diferente. Quais são os pontos luminosos em cada período do dia, né? Para onde essa sombra é projetada? E a parte mais clara está oposta a essa sombra que está no chão projetada. Então, a gente consegue perceber esses detalhes. E é com essa percepção, com você observar cada vez mais e melhor, que os seus desenhos também vão evoluindo nesse sentido, tá? Começando, então, vou abordar hoje o grafite, né? O uso só do grafite para esses tons, então, né, claros e escuros para aplicação da luz e sombra. Começo com a escala tonal. O que é isso? É essa sequência, então, que varia do preto até o branco, né? Essa sequência de tons, então, que vão clareando ou escurecendo, que formam esse degradê. E é isso, essa escala tonal, esse degradê é fundamental para esses desenhos mais realistas. Para conseguir um bom efeito, né, de luz e sombra em um desenho, é importante, sem dúvida, praticar, né? Também perceber como a pressão do lápis, a força que você exerce sobre o papel, vai te dar diferentes tonalidades de grafite, né? Isso a gente, provavelmente, eu pelo menos sempre falo para os alunos assim, deixa essa mão mais leve, traço bem levinho para que você consiga apagar. Então, um traço leve, uma mão leve na folha, vai gerar ali um traço claro que é facilmente apagado. Já quem tem a mão muito pesada, que aperta muito o lápis no papel, chega até a marcar, né? Causar ali vincos na folha. Para auxiliar nesse processo todo, então, de escurecer ou clarear o grafite, existem diversos tipos de grafite que a gente encontra, então, em lápis. Desde um 9B ao 9H. O que é isso? Quanto mais B ele for, né, a gente consegue ver isso bem nitidamente. O B está aqui. Quanto mais B, então 2B, 4B, 6B, mais preto ele é. O que isso significa? Que tem mais grafite na sua composição. Então, deixa o lápis mais macio, ele solta mais fácil esse grafite, então um traço ele já é bem escuro. Se você apertar um pouquinho, ele fica bem preto, tá? E quanto mais H, né, 2H, 5H, enfim,
ele é mais duro, o grafite. Então, quando você pressiona no papel, mesmo você apertando, ele não fica mais forte, mais preto, porque é mais seco, é mais duro esse grafite. Então, há essa diferença dos materiais que facilitam na aplicação, então, do desenho em si, tá? Vamos para a prática. Eu trouxe para vocês verem as diferenças, então, esse aqui é um lápis 2H. Esse é o lápis duro, ó. Por mais que eu aperte, ó, ele não muda, ele fica nessa, eu fiz força aqui, chega a marcar o papel, mas ele não fica mais escuro. Agora eu vou para um oposto, que eu tenho um 8B aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, olha só. É nítida a diferença. Lápis mais macio, traço mais escuro. Lápis mais duro, mais seco, mesmo que você aperte, ele não fica mais escuro, tá? Geralmente, esses lápis são lápis mais para desenho, porque daí tem diferentes grafites, mas o lápis comum, lápis escolar, geralmente, ele vai estar ali entre 2B, que é esse aqui, vou fazer aqui no meio, ó. É um meio termo. E você também, com esse lápis, né, normal de escrever, escolar, você consegue fazer sim esse degradê. Para isso, eu vou usar, então, para exemplificar essa escala tonal, que está no exemplo ali, eu vou usar um 6B que fica, né, na média e no meio termo. Como eu vou fazer? Essas duas imagens ali que eu trouxe, a primeira ela é continuada e a segunda ela está dividida. É mais fácil começar com essa divisão. Então você pode, por exemplo, fazer alguns quadros e praticar o peso da sua mão. Então no primeiro você faz algo bem leve, o mais leve que você conseguir. Depois você aperta um pouco mais com o mesmo lápis, olha só. E o último você aperta realmente bastante para você ver, sentir o quanto a pressão da sua mão é importante. Agora, aqui eu consigo ver o risco, né? Para tornar assim bem suave esse degradê, é só na mão. Então você pode, de uma forma mais continuada, seguir ele bem lentamente e você vai aos poucos dando mais pressão à sua mão. E esse pintar com o grafite, ele precisa ficar bem juntinho essas linhas, ó. Aqui eu tô pressionando mais, ó, fazendo mais força. É bacana você inclinar o lápis, porque ele de pé, ele vai dar riscos. Ele é mais deitado e com a ponta maior, ele vai ficar um pouco mais suave, tá? Essa marcação. Então aqui eu vou apertar aqui o máximo que eu conseguir, olha só. Com um único lápis eu já consegui aqui vários tons, ó. Pelo menos 1, 2, 3, 4 tons diferentes de grafite com o mesmo lápis. E eu poderia continuar esse mais claro com lápis mais H, olha aqui, ó. Ou o mais escuro com lápis 8B, no caso, que eu conseguiria mais preto ainda, olha só. Então, ele auxilia, essa variedade de grafites auxilia nesse trabalho. Pratica esse degradê do claro para o escuro, do escuro para o claro, para você conhecer o peso da sua mão e você ganhar habilidade nesse sentido, tá? Aonde estão, né, localizadas essas luzes, essas sombras, como é que eu aplico tudo isso, tá? Aqui nós temos, pergunto para vocês, isso aqui é um círculo ou é uma esfera? Acertou quem disse uma esfera, por quê? Ele tem essa impressão tridimensional. Um círculo seria só o desenho. Aqui nós temos a pintura do volume, então é uma esfera. Nós temos nitidamente, percebemos que nesse lado está a fonte de luz, porque é a parte mais clara e que joga a sombra para lá, para o lado oposto, assim como o exemplo das árvores, tá? Pensando então nas partes, vamos esmiuçar essa esfera. Nós temos o brilho principal, que é onde estava a fonte de luz, né, a lâmpada ali do desenho, então é a parte mais clara. Aqui está quase branca, olhem que ele até se funde com o branco do slide, ele acaba, né, nem tendo aquela linha de contorno, porque é a parte mais clara realmente que a gente vê, esse é o brilho. Em seguida, nós temos um meio tom, que é aquele meio termo, né, são esses aqui, seria o brilho seria o número 1, da minha escala tonal, o meio tom seria ali 2 e 3, 2, aí a sombra própria já vai lá para quase o 4, que é o quê?
a sombra que o próprio objeto tem quando iluminado. Então, ele mesmo ainda está dentro do desenho da esfera, mas é a parte mais escura. E a sombra projetada também é essa parte escura, mas é o que você projeta. É a sombra, então, que está no chão, nesse caso, na superfície que essa esfera está colocada, tá? E ainda nós temos, dá para ver assim, um filetinho mais claro ali na base, que é o que? A luz refletida. Assim como a sombra se projeta na base, no chão, a luz também se reflete e acaba iluminando um pedacinho desse objeto, aqui no caso a esfera, tá? Isso se aplica em todos os objetos. É bacana, por exemplo, você posicionar uma caneca, uma xícara na mesa e com uma lanterna, a lanterna do celular, iluminar um lado e ver como se projeta essa sombra, depois virar, tentar observar esses vários pontos de luz. É bem legal. Quero convidá-los então para mais uma prática, agora construindo aí um sólido geométrico, tá? Desenhando um sólido. Aqui eu tenho vários exemplos que a gente consegue ver a mudança da posição da luz. Nessa primeira coluna aqui, a fonte de luz está do lado aqui da minha mão, deste lado. Conforme vai indo aqui na horizontal, essa luz vai virando até ficar atrás do objeto, porque ele está praticamente todo escuro aonde a gente observa. Então, a luz vem de trás, como se aqui eu tivesse o meu objeto, a luz aqui, então a sombra vem para frente, tá? Eu escolhi para mostrar mais ou menos esse passo a passo para vocês, esse terceiro cilindro, dessa última linha. Primeiro, para eu construir esse sólido, eu vou tentar fazer ele grandão aqui para uma melhor visualização, tá? Para esse cilindro ser tridimensional, eu vou ter duas elipses, que são esses ovais ligados, então. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, ficou um pouco pequeno. Aqui eu vou ter, então, o começo do meu cilindro. Até a parte de baixo ficou um pouco pequena, mas não tem problema. Essa linha aqui, ela não dá para ver, ó, porque ele está pintado, a gente não vê só a estrutura, né? A gente vê ele com a luz e sombra aplicada. Agora eu chamo a atenção, tanto faz se você começa pelo mais claro ou mais escuro. O bacana é você ir escurecendo aos poucos, porque sempre você pode deixar mais escuro. Agora, para clarear, a borracha não é uma boa aliada nessas horas, tá? Então é bacana você começar, a gente chama por uma base, então onde você vai passar esse grafite em toda a figura, vejam que ela não tem nada que seja totalmente branco. Aqui é bacana usar, olha que até o barulho é mais seco, né, do lápis. Eu vou fazer de forma rápida, então ele não vai ficar bem preenchidinho, ó, vou até na metade dele aqui. Que são esses tons mais claros. Ah, mas daí você vai perguntar, mas ficou tudo a marca, as linhas do meu traço. Para ele ficar mais lisinho, mais homogêneo, você vai esfumar. Existe uma ferramenta aqui chamada esfuminho, que parece um lápis, mas que ele é meio molinho, que ele faz esse trabalho aqui, ó, de misturar, de tornar mais homogêneo, olha só. Então, ele padroniza essas linhas. Pode usar o dedo também? Pode, também vai dar esse efeito, só que vai sujar o seu dedo. E outra, vai transferir uma certa gordura que a gente tem na pele para o papel. Então, é capaz de ficar marca de digital, então não é legal. Eu não tenho um esfuminho. Papel toalha, papel higiênico, pega um pedacinho e esfrega em cima para uniformizar esse traço, tá? Pensando, então, continuando. Qual é a área mais escura que a gente vê do cilindro? Então, é essa borda aqui, vou fazer um contorno aqui, ó. Essa borda aqui é a mais escura desse meu cilindro. E ele vai até mais ou menos aqui, essa lateral. Então, essa parte vai ser toda mais escura. Aí, novamente, você vai fazendo camadas de grafite e vai esfumando. Vejam que aqui tem que ter esse cuidado de não ir para essa borda, né? Aqui ficou um pouquinho torto, deixa eu arrumar, tá? Então, aqui ele está claro, ele é levemente mais escuro de um lado, mas olhem, com o mesmo lápis, menos pressão na mão. E eu vou dar, então, essa sensação de profundidade aqui, claridade desse lado, ok?
E aqui o restante, então, eu vou deixar bem escuro nesta lateral e clareando, aplicando o quê? O degradê que você aprendeu até aqui. Ah, o sentido da linha, como você achar mais confortável. Aqui no quadro onde eu tô fazendo, é mais fácil fazer para baixo, né? Assim, desse jeito. Você pode também começar assim, escuro e ir clareando. Não interfere, tá? Então, aqui eu vou, né, escurecendo, pensando só na bordinha. Essa borda toda aqui é mais escura e vai clareando mais pra lá. E depois passa o teu papel, esfrega lá. Importante também, aqui eu vou escurecer mais, é só apertar um pouco mais o lápis então, para ele ficar, ó, mais escurinho aqui, bacana. Importante, na hora de você esfumar, não pega e esfrega o papel inteiro assim, que ele vai sujar essas bordas. Então, se limita, por isso o esfuminho é bacana para lugares pequenos, porque você vai só dentro da imagem, você não vai extravasar esses limites, porque, ó, por exemplo, o esfuminho, quando eu esfrego aqui, ele suja, ele fica preta a borda, então se eu passo, ó, ele mancha, tá? Então, por isso é a mesma coisa com o teu papel toalha que você for usar. Se você passa para os lados, vai sujar toda essa borda. Claro, você pode apagar depois, mas é um retrabalho. Então, você uniformiza essas linhas dentro da tua forma só, tá? Aqui, como o meu desenho grande, o esfuminho até é pequeno, mas ó, eu dou um efeito que aqui é mais fundo, é mais preto, né, mais sombra, do que esse lado mais claro, tá? Fiz só o comecinho dele, mas já dá para entender. Utilize essa imagem para você praticar, faça outros formatos e tudo melhora aí com a prática, vale a pena testar. Um abraço e até a próxima!